Sempre com o advogado tributarista, especialista em agronegócio, Eduardo BBG. BBG, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo mais uma vez ao Dia a Dia Rural. João, é muito bom falar contigo, os telespectadores, diga a todos. Igualmente. Onde você está por agora? Você estava viajando, né? Estava na Europa, está por onde agora? Estou em Florença. Tá em Florença. Eu estou na Europa o mês inteiro, até o dia 5 de fevereiro. Vamos fazer os programas daqui. Eu estive em Lisboa, Veneza e agora estou em Florença. Estou no aeroporto indo para Budapeste. Vou estar na Hungria amanhã, o país que tem o maior IVA do mundo, enquanto o nosso não entrar em vigor, né? Que o nosso vai a 28,5, da Hungria a 27. Vamos bater esse recorde tenebroso. Vamos ter o maior IVA do mundo. Já é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa sua vivência, essa sua viagem, que te permite conhecer ainda mais um pouco sobre o sistema tributário de cada país. Você, estando na Itália, qual você percebe a maior diferença entre... Vamos começar de pouquinho, né? Porque a gente fala de tributação, é um pouco mais complexo, mas as principais diferenças que você já percebe e conhece em relação ao sistema na Itália e no Brasil. Bom, o Portugal, né, foi o país que eu tive, tem um IVA de 23%, a Itália 19%. E os empresários aqui, eu conversei com alguns, acham caríssimo. Você imagina o Brasil com IVA de 28,5%. E nós temos que pensar o seguinte, falando em economia, focando na Itália agora, que foram as últimas duas cidades que eu estive, Veneza e Florença. Florença é a região da Toscana, produz bastante vinho, azeitonas. A Itália é um país que nem de longe tem os privilégios que o Brasil tem em termos de cultivo, de cultura, né? 40% do território da Itália é cultivável, só que é um território muito ondulado, né? Então as fazendas aqui têm em média 7 hectares. E 75% das fazendas têm em torno de 5 hectares. Quer dizer, é bem diferente da agricultura do Brasil, não tem a tecnologia, é muito baseada no trabalho dos seus próprios. O próprio dono da fazenda cultiva a área, né? E a Itália, em termos de importância no mundo, ela tem importância mais no ramo das frutas, né? A Itália é o segundo maior produtor de uva, até tem as estatísticas aqui, segundo maior produtor de uva, o maior produtor de pêssego, o segundo maior produtor de pêssego também, e ela se destaca em frutas, né? Pera, uva, pêssego, enfim, porque ela não tem território para produzir. A Itália produz um pouco de soja, produz trigo, milho, mas nem de longe os níveis de produtividade que o Brasil tem. Então, é uma economia que é muito baseada na indústria também, na moda, na parte têxtil da indústria, mas no que diz respeito ao agronegócio, que é o que nos interessa, a Itália ela é importadora. Ela tem até um volume razoável aqui de suínos, de aves e de carne bovina, mas ela importa para o seu consumo. Então, tirando a parte das frutas, toda a Itália é importadora da maioria dos seus alimentos. Importa muita carne, inclusive. Sem contar também que eles dependem, a gente falando de agronegócio, dependem muito de subsídio do governo para conseguir se manter concorrente no mercado deles, que já é difícil, né? A gente fala difícil assim comparando com o nosso agronegócio, que é tão extenso, mas que já é um mercado que eles precisam estar cada vez mais competitivos para sobreviver, né? Então, por isso, dependem muito dos benefícios do próprio governo. Perfeito, João. Quando se fala no Brasil em benefício fiscal, em algumas isenções para viabilizar a produtividade, principalmente dos pequenos produtores, grande parte da sociedade vê isso com maus olhos. Mas nós temos que entender que a maioria dos países, a Itália, por exemplo, além dela ter uma série de isenções fiscais, de benefícios, ela tem subsídios. O subsídio, para o nosso telespectador entender, é o governo subsidiando, bancando uma parte da produção, seja por tonelada, seja por quilo, enfim, entrando com o agricultor recebendo algum dinheiro do governo para produzir determinado tipo de cultura, senão se torna inviável. A Itália tem vários subsídios justamente por isso, porque não tem o nosso território, não tem os nossos privilégios. E o que é triste ver, João, com todas essas dificuldades territoriais, a Itália ainda é uma economia maior que a do Brasil. É a oitava economia, o Brasil é a nona. A Itália tem um PIB em torno de quase 100 bilhões maior do que o do Brasil. E pensando o seguinte, nós temos 215 milhões de habitantes, a Itália tem 59 milhões. Então a qualidade de vida dos italianos acaba sendo muito melhor do que a dos brasileiros. E isso se deve muito à nossa gestão, ao nosso governo, ao nosso excesso de obrigações trabalhistas, excesso de carga tributária, dificuldade de logística, enfim. O Brasil não facilita a vida do nosso empresário. Nós temos tudo para ser um país pujante, um país com uma economia
entre as maiores do mundo, numa posição melhor que nós estamos, e o nosso governo não facilita, né? Nós vimos agora, final do ano, falamos ano passado, mais um aumento dos funcionários públicos, falamos no programa passado, quer dizer, agora uma medida provisória quebrando o sigilo dessa questão dos PIX acima de R$ 5.000. Quer dizer, o Brasil realmente só está focado em arrecadar, mas não faz o seu dever de casa, não cuida dos custos, está cada vez gastando mais. Tivemos um déficit bilionário em 2024, com uma arrecadação quase 10% superior ao ano anterior, na arrecadação federal, um recorde. E o nosso governo é um ralo de dinheiro, né? Só se preocupa em gastar e gastar mal ainda. Se pelo menos ajudasse na infraestrutura e algumas questões básicas para o agronegócio, ainda seria bom, mas não faz nem isso. É uma coisa, até você já comentou também com a gente bastante sobre essa questão do nosso Brasil ser um país do futuro, né? Potencial tem. Tudo que é preciso tem. E na prática... E quando a gente viaja, a gente faz isso, sabe? Um país com território muito menor do que o nosso, com condições climáticas muito mais severas, muito mais instáveis, né? Extremas, invernos rigorosíssimos, coisa que o Brasil não tem, um território totalmente, além de pequeno, totalmente recortado, como nós vemos, cheio de montanhas, né? O Brasil tem um território, claro, tem partes, o Brasil é muito variado, é um continente, né, praticamente. Nós temos grande parte muito plana, a parte do Cerrado, Centro-Oeste, algumas partes do Mato Piba, totalmente planas para a agricultura, com milhões de hectares, e isso país do mundo, nenhum do mundo tem, nem país com território maior que o nosso, como Estados Unidos, China, tem, porque lá eles têm condições climáticas muito extremas. O Brasil não tem lugares onde nós temos inverno aí com menos 10 graus. Então, realmente, as condições do Brasil são privilegiadas. Se o governo ajudasse, poderíamos ter um desempenho muito melhor. Apesar dos pesares, a gente tem sempre a questão, né, a história do Brasil, o tamanho do Brasil, quando a gente fala de administração, por ser um país de tamanho continental, mas enfim, eu conversei ontem com uma porta-voz que ela falou muito sobre quando a China, ela tendo interesse no mercado do Brasil, ela envia aqui os representantes dela para aprender e entender qual é a nossa realidade, né? Agora a gente está falando, final do ano passado, a gente teve o anúncio, finalmente, né, do acordo União Europeia-Mercosul, que vai, em tese, trazer muitos benefícios para o Brasil. O Brasil vai poder enviar algumas cotas de produto para a União Europeia. E você acha que, assim, tudo bem que a gente também já tem uma discussão, né, para lá de avançada quando a gente fala da reforma tributária, mas que talvez seja um momento ainda de aprender mais. A gente já tem os exemplos daí, mas nesse momento que a gente vai ter o acordo de Mercosul e União Europeia, é um momento que o Brasil poderia aproveitar para aprender mais com o que é cabível aqui também, que pode ser aplicado aqui, como você falou, simplificação de imposto e todas essas questões? Sem dúvida. Nossa reforma tributária, o objetivo era simplificar a carga tributária e manter igual, com o objetivo de tornar mais simples a vida do contribuinte e ninguém pagar mais. Isso já vimos que é uma falácia. Vai ficar muito mais complicado. Nós vimos, inclusive, na entrevista com o Dr. Ives, aí, o número de artigos das leis e o número de leis que nós vamos ter para regular a reforma tributária, e nós vamos ter um aumento substancial da carga tributária. No agro, nós já vimos aí que vamos ter, em alguns produtos, triplicar a alíquota do imposto. Isso é um absurdo. Então, isso é um primeiro ponto, poderíamos aprender. E uma outra coisa que eu vejo ainda com reservas, o acordo do Brasil, o acordo Mercosul-União Europeia, ainda tem vários passos para ser referendado. Ele precisa ser aprovado no Parlamento Europeu, são 28 países, os países que precisam aprovar têm que ter no mínimo 55% da população e 65% do PIB, se não me engano, as regras são essas. E nós temos adversários de peso. França não quer o acordo, Polônia não quer o acordo, e o grande defensor do acordo é a Alemanha. A Alemanha é a maior economia, a França é a segunda, porque a Alemanha quer vender máquinas para o Brasil, né? Vai se beneficiar muito da venda de maquinários. Então, acredito que é um grande passo, já essa primeira intenção de firmar o acordo. Acredito que possa sair, mas vai demorar um tempo ainda para que nós vençamos todas as barreiras dentro da União Europeia. E realmente o Brasil precisa aprender muito com os outros players mundiais, né, que tem uma logística muito melhor, condições tributárias mais fáceis, uma legislação trabalhista muito mais adequada. O Brasil poderia se mirar nesses exemplos, né? E a China é um exemplo, né? A China é um país que está crescendo em progressão geométrica anualmente, há anos já,
porque justamente por causa da facilidade do ambiente de negócio dentro da China, né? Eduardo, e quando a gente fala, você citou agora a questão da tributação dos insumos para a agricultura, né? Você, não sei se também pelo conhecimento anterior, já percebe alguma diferença entre a tributação dos insumos que são tão essenciais para a agricultura no Brasil e na Europa? Eles são bastante subsidiados, mas como você bem falou, com a reforma aqui no Brasil, os tributos sobre os insumos do agronegócio vão lá para cima, o que vai dificultar ainda mais uma coisa que já é difícil para o produtor. Exatamente. Nós fizemos, inclusive, nós citamos há um tempo um estudo do Fábio Cossino, ele faz uma comparação da legislação mundial. O Brasil já paga mais caro do que a maioria dos países, principalmente europeus, e nossos grandes concorrentes. E vai pagar ainda mais, porque o preço dos insumos vai aumentar muito com a incidência de novos tributos na reforma tributária. Muitos insumos que hoje têm isenção vão deixar de ter e vão ter a alíquota ali de 10% ou 11%. Então, realmente vai ter um aumento muito substancial em todos os insumos. Então, nós já temos hoje uma posição desfavorável com relação à maioria dos nossos concorrentes no agronegócio em termos de tributação. Eles já pagam menos e vão pagar ainda menos, né? Porque nós vamos ter um aumento de carga substancial nos tributos em toda a cadeia produtiva, desde os insumos até o produtor rural. E agora você mesmo citou, você ainda vai pegar o voo agora, né? Vai lá para a Hungria, com o maior IVA, né? Que vai ir, por enquanto, é o maior IVA. Aí você vai perceber também qual que é a realidade por lá. E aí, na próxima semana, a gente tem mais assunto ainda para você poder contar para a gente como que é a vida, né? Qual que é, quando a gente fala no sentido de poder de compra, no poder de vida mesmo até da população, a gente fala, sempre tenta trazer para o agronegócio, claro, porque é o setor que a gente fala, é o setor por quem a gente fala, mas o impacto que isso traz na vida da população também, quando a gente fala de poder de compra, porque se aumenta o custo no campo, aumenta o custo na cidade, aumenta o custo para comer. Aí você vai contar para a gente que, sem dúvida, vai ser mais complicado, mas você vai contar isso para a gente com mais vivência, né? Sem dúvida. Semanas que vem vamos falar da Hungria, da Áustria, de alguns outros países e tentar mostrar um pouco para o nosso telespectador a realidade desses países. Isso é interessante fazer essa comparação. E viajando, nós vemos que o Brasil realmente está muito mal com relação à estrutura, à carga tributária. Realmente estamos muito pior do que os nossos concorrentes aqui. Eduardo, então, muito obrigado, viu? Não vou segurar mais você você tem seus compromissos por aí. Agradeço pela sua participação, mesmo em meio a tanta coisa que acontece, agradeço pela gentileza em falar com a gente sempre e até semana que vem. Eu que agradeço, João, o espaço e a colaboração de vocês, essa parceria muito produtiva. Tá bom? Muito obrigado a você, aos nossos telespectadores. Tenha um ótimo final de semana e conversamos semana que vem. Deus abençoe. Amém. Até semana que vem, então, Eduardo. Muito obrigado.